Fala empresário, fala empresária, você está assistindo esse vídeo é porque você de alguma forma quer vender mais pela internet, né? E muito provavelmente aí na sua empresa você depende de um processo, né, que esteja bem estruturado de captura de leads para o seu time comercial, tá? E, bom, primeiramente, só me apresentar, eu sou o Pedro, sou um dos sócios aqui da Hacker, estou no mercado há mais de 6, 7 anos aí, trabalhando com digital, né? E eu vou ser o professor hoje, né? Não estou muito acostumado a fazer esse tipo de conteúdo, mas espero conseguir passar para vocês aqui bastante coisa, muito dos meus aprendizados aí em específico durante esse tempo de carreira, né, de mercado. Para a gente começar aqui, pessoal, eu queria explicar por que você deveria aplicar o Blueprint de aquisição de leads qualificados da Hacker aí na sua empresa. Vou falar o que é o Blueprint rapidamente e também contextualizar, né, para quem que o Blueprint serve. Não é para todo tipo de empresa, para todo problema, às vezes, que você tem aí. Tá? Passada essa introdução, vou explicar aqui embaixo o nosso Blueprint. Tá? O Blueprint ele é basicamente um mapa conceitual, né? Em que eu tenho 4 etapas aqui para passar para vocês. Essas etapas, pessoal, não são a bala de prata, né? O que a gente fez aqui no nosso negócio que deu certo e o que a gente implementa em diversas outras empresas que também dá muito certo. Né? Então são 4 etapas principais aqui e eu vou conversar basicamente com vocês, dissecar um pouco cada etapa aqui e espero que vocês consigam tirar bastante proveito, né, e alguns aprendizados aí também relacionados à estruturação de time comercial e de marketing, né, tudo que envolve a geração de leads que sejam qualificados para o seu time comercial ou para você, né, conseguir vender mais pela internet. Bom, então vamos lá, vamos começar respondendo aqui por que você deveria aplicar o Blueprint. Tá? Então existem 2 situações principais aqui. Primeiro, você não consegue vender como gostaria para leads que vêm do digital. Vender para leads que vêm do digital, que conheceram a sua empresa e às vezes por uma campanha de tráfego pago, por exemplo, é diferente de vender para quem ouviu falar da sua empresa por meio de indicação, né? Que tende a ser aí uma boa parte, o principal canal de aquisição de boa parte das empresas que estão faturando aí na casa dos 20, 30, 40, 50, até um pouco mais, né? Olhando para 70. Já vi empresas aí, inclusive, que faturam múltiplos 6 dígitos, né, que tem como base a indicação. Só que quando você depende da indicação, você não consegue controlar muito bem o seu processo comercial. Né? Você não consegue... Não, na verdade, não o processo comercial, né, mas a geração de leads. Né? Então, assim, a não ser que você tenha estratégia, um conjunto de táticas, um esforço ali bem centrado em aumentar o volume de indicações, você vai ficar como se fosse um barquinho no meio do oceano. Qualquer momento uma onda pode vir te derrubar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, né, por que você deveria aplicar o Blueprint? Porque você, na sua empresa, precisa de leads. Mas você tem um baixo volume de leads qualificados de fato chegando para o seu comercial. Então, os seus vendedores, o seu head comercial, ou seu vendedor, depende do tamanho da sua empresa, ou até mesmo você, né, entre em contato com os leads e vê que eles não vão comprar de você. Então você tem leads que chegam para você, mas eles não estão qualificados o suficiente para comprar o seu produto ou a sua solução. E você e seus vendedores perdem tempo atendendo pessoas que estão muito curiosas. Esse ponto aqui é um problema muito grande, porque quando isso acontece, você acaba ficando ineficiente. Ou seja, você gasta mais do que deveria para trazer um novo cliente. Tá? Então aqui a gente está falando de um indicador, né? Você já provavelmente deve ter ouvido falar, que é o CAC, o custo de aquisição cliente. Então, quanto me custa trazer um novo cliente? Se você precisa gerar lead, já investe em tráfego pago, por exemplo, ou já tem um custo ali associado a marketing, né? E você está aí atendendo muitos leads curiosos, seu time comercial está entrando em contato com muitas pessoas que são completamente desqualificadas, você está gastando muito dinheiro para não ter retorno, para não ter novos clientes entrando. Isso aqui é perigoso para a sua empresa. Né? E isso tem um impacto, obviamente, tanto para o seu negócio quanto para a sua vida pessoal. Primeiro impacto, olhando para o seu negócio, é que a relação entre o custo de aquisição e quanto de dinheiro o seu cliente te deixa aí ao longo da jornada dele com você, né, em que ele é o seu cliente, essa relação aqui fica prejudicada. Porque pensa comigo, se eu gasto muito para trazer um cliente, para ele me trazer retorno ao longo do tempo, ele vai precisar comprar ainda mais de mim. Né? Se eu tenho um produto, um serviço, enfim, vamos falar aí que é recorrente, todos os meses ele está me pagando,
Se ele não fica muito tempo na minha base como cliente, ele vai deixar pouco dinheiro aqui. Isso, com todos os seus outros custos, despesas, cara, pega imposto, etc, etc, pode acabar não compensando às vezes, né? Então, você tem aqui, nesse caso dessa compra recorrente, você tem um problema do churn às vezes, né? E isso fica um pouco oculto dentro da sua DRE, quando você vai olhar, putz, o que está acontecendo aqui que às vezes eu estou trazendo um novo cliente, mas, cara, não está fazendo sentido aqui a última linha para mim, né, a minha margem e tudo mais. Muito provavelmente pode ser algo aqui, tá? Então, isso aqui é muito, muito, muito perigoso para o seu negócio. Segundo ponto, você fica com menor margem. Você está gastando mais, né, do que deveria para trazer um novo cliente. Você está inflando aí seus custos e despesas, principalmente variáveis, né, no caso de trazer um novo cliente, e vai ter uma menor margem no final do mês. Você vai ficar mais estressado com essa situação, isso é fato. E provavelmente seu time de vendas pode ficar um pouco desmotivado, né? Às vezes, sabe que vem lead, mas que não vai conseguir converter, né? E às vezes até busca outros caminhos que vai aí tirar foco, tirar esforço, e enfim, isso aqui tende a te deixar ainda mais impactado pela ineficiência, tá? Então, o Blueprint ele busca, pessoal, sanar esses problemas aqui em específico, tá? Então, empresas que precisam gerar lead, mas geram muitos leads que são desqualificados, e empresas que não vendem como gostaria para esses leads que vêm do digital, justamente. Então, a taxa de conversão do comercial também é baixa, tá? Bom, o que é o Blueprint? O Blueprint, pessoal, como eu falei, é um mapa conceitual. Ele agrega o que a gente aplica de forma metódica, então é importante isso, existe um método por trás, há mais de 7 anos no mercado digital. Tá? Tanto para a gente, quanto para empresas grandes, médias, pequenas, iFood, Raizen, claro, o Clube Atlético Mineiro já passaram por aqui. Em algumas empresas menores também, né, como Armazena Mais, que vende pallet, porta pallet, Touch, já é uma empresa um pouco mais estruturada, maior, que vende ali perfumes, né, franquias e tudo mais. Mas bem, questão de tamanho de empresa, né, não é um problema você pensar, putz, às vezes tem um negócio aqui que fatura, não sei, 30 mil ou menos de 30 mil, Pedro tá me mostrando essas empresas aí, cara, isso não vai funcionar para mim. Não, funciona. Funciona, só tem que adaptar algumas coisinhas, né? Você não vai ter um time comercial, time de marketing todo estruturado, mas você consegue fazer o que está aqui, tá? E bom, aplicar essas etapas aqui do Blueprint, que eu falei, são 4 etapas, com algumas ações ali em cada etapa, isso aqui faz com que você aperte as alavancas corretas na estruturação de aquisição da sua empresa, de aquisição de novos clientes da sua empresa, tá? E bom, o Blueprint ele te ajuda a criar funis de aquisição de clientes qualificados, baseado em tráfego pago, né? E que nem eu falei, conseguem gerar leads realmente qualificados, então, clientes realmente qualificados. Quando a gente fala, pessoal, de funil de aquisição, isso aqui é basicamente uma estrutura em que a gente tem uma origem de tráfego, tá? Essa origem, ela pode ser tráfego pago, pode ser tráfego orgânico, enfim, uma origem de tráfego. Aqui, no caso, a gente trabalha, né, com tráfego pago, então que é o funil de aquisição baseado em tráfego pago. Por quê? Porque o tráfego pago a gente consegue pagar para ver o retorno mais rápido, tá? Origem de tráfego envolve um ambiente de conversão, que é onde a pessoa deixa os dados de contato dela para você, onde ela faz o que a gente chama de opt-in, né? Então ela faz a ação ali de virar um lead de fato para você, tá? E que envolve sua estrutura, né? Os seus processos comerciais, seu processo comercial. Então, funil de aquisição ele envolve isso aqui basicamente. Ao longo disso tem outras coisas, tem o uso de bot no WhatsApp, ou inteligência artificial também no WhatsApp, tem o uso de e-mail marketing, mas enfim, vamos manter aqui o foco no básico que funciona muito bem, tá? E bom, para quem quer o Blueprint, antes da gente começar aqui o conteúdo da aula de fato, primeiro ponto, empresários que estão cansados de não ter resultado pelo digital, né? Então, se esse é o seu caso, o Blueprint pode te ajudar. Para empresas que faturam mais de 50 mil por mês e já investem em tráfego pago. Eu vejo que o Blueprint, essas etapas aqui, pode fazer mais sentido para você que se enquadra nesse cenário aqui, tá? Empresas que têm necessidade de tirar leads para abastecer seu tipo comercial, isso aqui, o Blueprint não faz sentido para quem
tem uma empresa que não precisa gerar lead, às vezes, sei lá, tem uma operação de dropshipping, eu vendo curso na internet, eu vendo, enfim, não faz sentido o Blueprint. Faz sentido para quem precisa gerar lead. Tá? E para empresas que têm necessidade de qualificar bem os leads. Então, fora gerar leads, esses leads precisam ser qualificados, não pode ser qualquer lead. E para empresas que têm dificuldade de encontrar o público ideal. Eu vejo que se você tem um negócio que é muito específico, o seu público-alvo, o Blueprint faz bastante sentido para que em 1, 2, 3, 4 meses aplicando isso aqui, você esteja em outro patamar dentro da sua estrutura comercial e de marketing na sua empresa. Tá? Mas é importante isso ser aplicado com recorrência, com organização, com metodologia por você também, durante o tempo necessário para você começar a ver retorno. Tá? Pedro, faturo menos de 50 mil, ou não me enquadro em alguma dessas situações aqui, e aí, o que eu faço? Eu paro de ver aula aqui agora? Cara, não tem necessidade. Você para de ver aula aqui agora se você não tem necessidade de gerar leads. Se você fatura menos de 50 mil ou muito mais de 50 mil, isso aqui é mais para balizar mesmo, tá? Mas um único ponto muito importante, que mesmo em Blueprint assim, não vai funcionar se você não tiver isso aqui, é a necessidade de gerar leads, tá? Porque toda a lógica, a cadeia de pensamento aqui que eu vou mostrar no mapa conceitual, depende disso aqui para funcionar, tá? Bom, dito isso, essa introduçãozinha, vamos lá para a nossa aula. Primeira etapa do nosso Blueprint, na verdade aqui só explicar a visão geral do Blueprint primeiro. Cada etapa, tá, desse mapa conceitual aqui, que eu falei, são 4, ela tá de azul aqui, tá? E sempre quando a gente troca de etapa também, eu coloco aqui uma setinha, vindo, né, terceira etapa do Blueprint, segunda etapa, primeira etapa. Então é um mapa para você ir seguindo e ele vai respondendo algumas dúvidas que você vai ter, tenho certeza, ao longo da nossa aula, ao longo do processo de implementação do Blueprint na sua empresa. Tá? De novo, para você ter resultado disso aqui, pessoal, você precisa aplicar com muito empenho. E pode chamar o Instagram da Hacker, por exemplo, no direct para tirar dúvidas, ou chamar um número aí do Vinícius, o número que te chamou aí para fazer a entrega, né, do Blueprint. Pode chamar também para tirar dúvidas que a gente te ajuda com isso, tá? Mas vamos lá, a primeira etapa do Blueprint é você estabelecer critérios bem claros de MQL na sua empresa. Né? E você deve se perguntar, o que é MQL? O MQL, pessoal, é um lead, basicamente. Tá? Então é alguém que viu um anúncio da sua empresa, clicou, caiu numa página, preencheu o formulário e entrou no seu CRM, por exemplo. Ou é alguém que viu um anúncio da sua empresa, clicou, caiu no seu WhatsApp. E aí lá no WhatsApp ele passou os dados dele. Né? Só que a diferença de um lead para o MQL é que o MQL ele é considerado mais qualificado. Tá? Ele é um lead que já foi pré-qualificado pelo marketing da sua empresa, sem que ele tenha necessidade de conversar com alguém do comercial para alguém do comercial entender se ele está qualificado ou não. Tá? Então, quando a gente pensa, por isso que eu falei, né, é muito importante a sua empresa ter a necessidade de gerar lead para o Blueprint funcionar. Tá? Porque quando a gente pensa, pegar o caso da Hacker aqui como exemplo, né, a gente gera 100 leads, desses 100 leads, 40 a gente não consegue aproveitar, porque não passa por alguns critérios que a gente estabeleceu, tá, de faturamento, de tamanho da empresa, de momento, que a gente não consegue vender um produto nosso, um serviço nosso, para essa pessoa que converteu. Eu adoraria, mas a gente não consegue. Tá? Então, o MQL é aquela pessoa, aquela empresa, né, que o seu time comercial vai conseguir, pelo menos, aproveitar de alguma forma. Às vezes, ela não vai comprar de você, às vezes, muitas vezes, mas é um lead mais qualificado, é um lead que o seu comercial entra em contato ali e consegue, de fato, ver que ele tem as características de uma pessoa que vai comprar de você. Tá? O MQL, basicamente, significa Marketing Qualified Lead. Tá? E para você entender como que você vai montar isso aqui, você precisa entender, mapear o que são as características de um lead qualificado na sua empresa. Isso aqui é muito importante. Tá? O MQL ele vai atender os acordos traçados entre marketing e vendas sobre o que é um lead qualificado. Então, vendas vira e fala, um lead qualificado é isso aqui. Marketing tem que gerar um lead, isso aqui, com essas características. Ah, mas ele não respondeu, e sei lá o que, sei lá o que. Ele tem as características de um lead qualificado, então ele é um MQL. Se ele respondeu ou não é outro ponto. Já é algo do seu processo comercial. Tá? Um lead qualificado não é aquele lead que vai te responder. Esse não é um lead qualificado. Um MQL
nesse caso, né, um lead qualificado aqui por marketing, ele é um lead que tem certas características que fazem sentido para o seu negócio, para você conseguir vender para ele. E vai ficar mais claro com um exemplo. Tá? Vamos lá. No caso da Hacker, a gente entende como MQL é um lead que tem CNPJ. Então, a gente vende para empresas. Se entra uma pessoa física aqui, o meu comercial nem vai conversar com essa pessoa. Tá? Ele tem que faturar mais de X mil reais por mês. Porque ao longo de anos nós fomos entendendo que existe um limite, uma barreira. Quem está abaixo dessa barreira tende a não comprar da gente. E a gente só gastava tempo e recurso atendendo, né, no comercial essas pessoas, que eram muito desqualificadas. Tá? Então, no nosso caso, a gente estabeleceu uma barreira por produto. Né? E eu tenho um produto, por exemplo, que não entram pessoas para o meu comercial que não faturam menos de 50 mil, por exemplo. Né? Então, a gente tem o critério do faturamento muito claro. Segundo ponto, ter mais de 2 colaboradores, não ser uma empresa individual, no caso de trabalhar ali com a Hacker, com a prestação de serviço, né? Porque a gente viu ao longo do tempo que, se for uma empresa que é somente uma pessoa, ela vai ter muito sangue no olho para conseguir fazer a coisa acontecer ali, mas ela não vai ter o tempo necessário para dedicar o projeto com a gente. E isso acabava se tornando um problema, porque essa pessoa tinha que cuidar de toda a entrega, de todo o administrativo e financeiro, e tinha que estar muito presente aqui com a gente. E muitas vezes tinha dificuldade de venda, né, de converter o lead ali, fazer o gol com a bola na área, né, e isso acabava trazendo dificuldades para o projeto como um todo. E não ser de determinados mercados. Por exemplo, a gente não atende concorrentes. Né? Então, a gente tem esses filtros muito claros no nosso formulário. Eu posso até mostrar aqui para vocês como que o nosso formulário é criado, né, organizado, basicamente. Tá? Então aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho um campo que eu vou perguntar o nome da empresa, o site da empresa, o meu cargo, tá? Então, como a gente busca vender, não é um ticket barato, né, que a gente tem aqui no nosso produto principal. Se entram, por exemplo, estagiários, a gente entende que eles estão muito distantes da tomada de decisão da empresa. Isso vai alongar o meu processo comercial. Eu não quero isso, eu quero encurtar. Tá? Então, enfim, eu tenho aqui diversos critérios. Ó, eu pergunto faturamento, funcionários, enfim, eu tenho diversos critérios aqui que vão me ajudar a entender se o lead que foi gerado é um lead ou é um MQL. É um lead qualificado. Tá? E só entra para o meu time comercial quem, naquele filtro que a gente estabeleceu, fizeram as respostas, não as respostas corretas, né? Mas as respostas que vão atribuir ali uma pontuação para esse lead, para ele ser um MQL. Tá? Então, só recapitulando, aí na sua empresa você tem uma estrutura que gera tráfego, muito provavelmente, para alguma página, algum formulário, alguma coisa assim. Você vai ter sempre um volume X de leads e um volume X menos de MQLs. Tá? Nem todos os leads vão ser qualificados. O lead qualificado é o MQL. Beleza? Beleza. Entendemos o exemplo aqui. Como que eu faço isso na minha empresa? Por onde que eu começo? O que são os critérios de MQL, né? Vamos lá. Tem várias formas para você começar a fazer isso na sua empresa. Algumas formas vão demandar mais tempo, são mais precisas, né? Que nem eu falei aqui no caso da Hacker, por exemplo, a gente com anos adaptando e melhorando e mudando esses critérios aqui de lead qualificado. Mas eu vou deixar um passo a passo simples para você aplicar na sua empresa, tá? E só entendendo que, por que eu faço isso aqui? Por que a gente começa estabelecendo critérios claros de MQL? Isso vai fazer sentido mais para frente, tá? Mas é aqui que a gente começa a colocar uma barreira, né? Colocar uma barreira que vai reduzir a ineficiência na sua empresa quando se trata de aquisição de novos clientes, tá? Então você ganha eficiência e você vende mais a partir do momento que você estabelece critérios claros de MQL, porque você entende quem é o lead que você realmente tem que buscar. E você começa, inclusive, não entregar certos leads para o seu comercial, e aí eles começam a ficar mais eficientes. Vai ter um certo ócio no início, né? Mas isso é ajustado depois. Então vamos lá, um passo a passo simples aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, pensar nos objetivos da sua empresa, produto, serviço que você oferece, e identificar qual tipo de cliente não é bem aceito pelo seu time comercial. Quais são as características dele? Se a gente está falando de venda B2B,
Qual que é o tamanho dessa empresa, às vezes o mercado que ela se encontra, é, às vezes as características ali do comprador, da pessoa, né, da buyer persona que a gente chama, em questão de nível de maturidade, qual que é o faturamento dessa empresa, às vezes critérios de geolocalização, né? Eu não consigo atender empresas que estejam fora de Belo Horizonte, por exemplo. Então, esses critérios que você consegue fazer uma pergunta para essa pessoa, muito simples, às vezes um bot no WhatsApp faz essa pergunta, ou às vezes seu próprio formulário faz essa pergunta, você precisa criar uma listinha disso e identificar qual cliente que não é bem aceito dentro desses critérios aí do seu comercial. Da mesma forma, no passo 2, você tem que identificar com o seu comercial, ou sozinho, depende da sua estrutura, né? Qual que é o tipo de cliente ideal. Aquele cliente que a gente chama de ICP. Ele está ali no perfil ideal de cliente, né? Ele está ali, cara, é o cliente que você sempre gostaria de receber. Você sabe que ele vai comprar de você, enfim, ele é o perfil ideal do cliente que você tem, tá? E aí, se você tem muitos produtos, oferece muitos serviços, enfim, você pode ter mais de um perfil ideal de cliente. Às vezes, mais de um por produto ou por serviço, inclusive. Está tudo bem. Você vai, ao longo dos meses, aprendendo, adaptando, tá? Aumentando, trazendo mais complexidade, às vezes, para os seus critérios. Né? Mas sempre começa de uma forma simples. Melhor você ter nada, melhor você ter algo simples aqui de início, do que você ter nada. Do que você continuar gerando um caminhão de lead e não ter retorno disso. E aí, o terceiro passo, você vai criar um documento. Tá? Esse documento, ele vai ter os critérios do que é aceito como MQL e o que é um lead descartado pelo seu comercial. Então, dos leads que foram gelados, o que vai ser um MQL e o que o seu comercial não vai nem, de fato, entrar em contato. Tá? Aqui na Hacker, a gente tem um modelo desse documento. E a gente, inclusive, tem dentro do nosso CRM, a gente usa o Pipedrive aqui como CRM. A gente tem um funil, né, um pipeline ali, uma parte do CRM, que é somente para juntar onde chegam os leads que são considerados desqualificados. Por quê? Se em algum momento eu quiser fazer alguma ação para esses leads que não foram ali para o meu time de vendas, para a gente vender o nosso produto principal, quero montar um outro produto, quero fazer alguma ação ali com eles em específico, eu tenho essa base dentro do meu CRM de qualquer jeito. A gente só não faz o contato, né? O meu comercial não faz o contato ali, pensando muito em eficiência. Dessa forma eu consigo trabalhar com um time reduzido e ter um retorno legal. Tá? Bom, sempre quando você estiver executando esses 3 passos aqui, é importante você envolver as pessoas da sua empresa, do marketing e do comercial, para executarem junto com você. Depende da sua estrutura, né? Mas os heads, né? Os gerentes aí. Todo momento que você estiver executando esse processo, você tem que estar pensando nos critérios, tá? Que você vai usar aí para filtrar os seus leads. Se você erra nos critérios, você pode errar no processo inteiro. Ele é ajustável, mas estabelecer bons critérios e respostas, né, para esses critérios ali no formulário que sejam bem condizentes é muito importante. Tá? Aqui alguns exemplos de critério: faturamento, no caso de B2B, né, localização, número de funcionários, tempo, empresa, o tamanho da empresa de alguma forma, mercado, né? Ou algo mais específico ainda. No caso aí para plano de saúde, por exemplo, você pode perguntar o número de vidas, a expectativa, o orçamento ali, expectativa de gasto que o seu lead tem. Enfim, você pode antecipar perguntas, né? E dessa forma você tem um marketing que vai começar a olhar para a geração de lead qualificado e não somente para a geração de lead. Aí começa a mudar o mental, né? A forma que as pessoas aí trabalham. Tá? Vamos olhar para volume de lead qualificado, e não para volume de lead gerado. Vamos olhar para custo por lead qualificado, e não para custo por lead gerado. Beleza? Então a gente vai para a segunda etapa do blueprint, logo na sequência. A partir do momento que eu já tenho critérios organizados, eu preciso criar um ambiente de conversão que vai filtrar o lead do MQL. Voltando aqui atrás, o que é o ambiente de conversão? O ambiente de conversão é o local de conversão do seu lead. Pode ser um formulário no seu site, pode ser o próprio formulário do Facebook também, aquele formulário de cadastro nativo, pode ser o WhatsApp, pode ser o Direct. É o local que o usuário, né, a pessoa que clicou no seu anúncio vai virar o seu lead, vai deixar as informações ali. Tá? E o ambiente de conversão, para que serve o ambiente de conversão? E para que serve você conseguir filtrar os leads de MQL? Tá? O seu time de vendas ele vai receber os leads com pontuações.
É como se você recebesse 10 leads e organizasse em prateleiras para o seu time comercial, em que você tem urgência, qual lead que tem que ser priorizado e qual lead que não vai ser nem atendido porque não estabeleceu os critérios, não atendeu os critérios estabelecidos ali. Tá? Então aqui, trazendo um exemplo. Leads A são leads que são muito qualificados, são próximos ao perfil ideal. Leads D, aí vem B, C, né? Leads D já são leads desqualificados, mas ainda é possível trabalhar. Agora, leads F, a gente passa a régua aqui, ó. Não entram para o time comercial porque não atendem os critérios mínimos de fit com o seu produto. Ou seja, não compram de você, basicamente. Seu comercial nem vai trabalhar com eles. Os leads que entram no seu CRM aí, vêm com uma tagzinha. Lead A, lead B, lead C, lead D. Lead A, urgência máxima. Né? Leva aí para os seus vendedores de top performance. O contato tem que ser o contato mais rápido possível. Às vezes até customizar um pouquinho, personalizar um pouco o seu processo comercial, porque você sabe que sua conversão ali vai ser melhor, vai ser maior, ou que esse lead aqui pode te trazer um retorno maior. Tá? Bom, então você deve filtrar lead de MQL, né, no seu ambiente de conversão. Serve primeiramente para conseguir priorizar, né? E também, pessoal, é possível você, dependendo das regras do negócio, né, da lógica do seu comercial, é possível também excluir o recebimento de leads muito desqualificados. Tá? Então, isso aqui, leads F nem chegam para o time comercial. Beleza? Então, o ambiente de conversão, recapitulando, espero que tenha ficado claro, é o local que o seu lead vai deixar as informações, que ele vai virar um lead para você. Esse lead entra no seu CRM, ou numa planilha, enfim, ele entra em algum lugar para você ou para o seu time comercial conversarem com ele. Quando ele entra, se você consegue construir essa estrutura aqui, ele entra com tags A, B, C, D, com pontuação. O lead A é o lead mais próximo do perfil ideal, o lead D é o lead menos próximo, mas a gente ainda consegue trabalhar. Ou ele não entra. Tá? Então você começa de novo, ó, você está dando mais um passo para ganho de eficiência. Beleza, como que eu faço isso? Né? Para filtrar o MQL de lead, o seu ambiente de conversão tem que fazer perguntas de acordo com os critérios que você estabeleceu na etapa 1. Tá? Eu tenho uma ferramenta perfeita para você conseguir fazer isso. Vou deixar o link dela aqui. Uma ferramenta, né, que a gente usa e que a gente implementa aqui para os nossos clientes. Né? Justamente dentro dela você consegue fazer exatamente isso aqui que eu te mostrei. Tá? Então você consegue criar um formulário que seja um estilo quiz ou um formulário, enfim, que vai atribuir pontuação para esses leads, né? E você consegue conectar isso com o seu CRM, ou a gente pode fazer isso por você, e dessa forma os leads começam a entrar categorizados, né? Então é muito importante o trabalho de inteligência na etapa 1 para você conseguir criar e aplicar, né, no seu ambiente de conversão as perguntas certas e as respostas para essas perguntas que são certas também, tá? Que é justamente o nosso próximo ponto aqui, ó. Beleza, eu entendi como que eu crio um ambiente de conversão. Basicamente, eu preciso ter as respostas, as perguntas sendo feitas no meu formulário. Se eu mando lead para o WhatsApp, por exemplo, eu posso usar um bot, tá? Uma automação para fazer essas perguntas para o meu lead. Então, eu entendi isso. Sei que existe uma ferramenta para fazer isso, mas e aí? O que eu faço? Né? É muito importante, pessoal, estava falando das respostas, elas serem de campo fechado, a maior parte dos casos. Quando eu venho aqui, por exemplo, eu não deixo para essas respostas que vão atribuir pontuação para o meu lead, eu não deixo nada muito aberto, tá? Porque senão eu abro margem para alguém digitar alguma coisa que vai me gerar um dado errado. Tá? Por exemplo, vamos supor, eu só vendo para empresas de Belo Horizonte. Aí eu pergunto lá onde está localizada a sua empresa. E aí, se eu deixo o campo aberto, a pessoa coloca lá BH, a outra vai e coloca Belo Horizonte, a outra vai e coloca, enfim, cada um escreve de um jeito. Então, quando eu for analisar isso, eu vou ter vários tipos de entrada de respostas ali, né, que as pessoas deram, que vai me atrapalhar na hora de analisar, tá? Então, as respostas elas devem preferencialmente ser de campo fechado. Então, eu tenho que pensar nos critérios, nas perguntas, como eu vou perguntar para a pessoa um critério ali e quais são as respostas que eu vou dar para ela me responder. Beleza? É importante eu dar respostas também que vão desqualificar essa pessoa, que nem a pergunta do formulário ali, no caso do formulário da Hacker. Ó, a pergunta do faturamento, desculpa, no caso do formulário da Hacker. Tá? Eu dou a opção da pessoa para ela responder ali algo que vai desqualificar ela.
beleza? Então, o motivo, né, das respostas serem de campo fechado é para eu conseguir organizar melhor os meus dados, ter padrões para analisar. Se eu deixo o campo aberto, cada um coloca a resposta do jeito que quiser. E aí vai dificultar a minha análise quando eu baixar isso para uma planilha, por exemplo. Ou eu entregar para o meu gestor de tráfego para ele analisar, enfim. E como que eu faço isso aqui? Tá? Que nem eu falei, no WhatsApp ou num formulário. No caso do WhatsApp, você pode criar um bot. Quando alguém responder o que esse bot está perguntando, o menuzinho ali, você tem que salvar essa resposta dentro da ferramenta de bot. Tá? E isso pode ir também para o seu CRM. É possível fazer essa conexão entre a ferramenta de bot que você está usando e o seu CRM. Tá? E no caso de usar uma landing page, um site, enfim, algum lugar que tem um formulário, pode fazer um formulário que faça essas perguntas e usar uma ferramenta, tipo a que eu te mostrei aqui, que você consegue automaticamente atribuir pontuação para essas respostas. Tá? E aí, dado a pontuação, 10, 20, 30, 40, 50, ele vai ser categorizado dentro dessas prateleiras aqui. Vai entrar ou não para o seu comercial. Então, a gente começa a ganhar eficiência. Criamos critérios claros de MQL, perguntas e respostas objetivas. Criamos um ambiente de conversão em que eu estou perguntando, né, e estou pré-qualificando esse lead meu. Estou filtrando o que é lead do que é um MQL, para entregar para o meu comercial apenas os MQLs e entregar para o meu comercial não somente os MQLs, mas eles categorizados também. Tá? Isso impacta na urgência do time comercial. Virou uma segunda-feira, por exemplo, 9 horas da manhã, se o time vai começar ali, entrou lead no final de semana, entraram 50 leads no final de semana, você já sabe, desses 50, 5 são A. Pessoal, foco total nesses leads A aqui para o início do dia. Aí depois vem B, C, D, enfim, você começa a ganhar eficiência por várias frentes fazendo isso aqui. E a gente passa para a nossa terceira etapa do Blueprint, tá? Que é criar rotinas entre times de marketing comercial. A gente já está batendo 27 minutos aqui de aula do Blueprint, né? Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, prometo. Bom, qual que é o objetivo, tá, de você aproximar o marketing e o comercial da sua empresa? Ou seja, a agência e seus vendedores, ou se você tiver tudo interno, né, o seu marketing comercial interno, mas enfim. O objetivo aqui, pessoal, é você quebrar silos, tá? Você quebrar barreiras invisíveis entre os times. Então, aqui você tem seu marketing, aqui você tem comercial, geralmente eles trabalham assim, né? Então, cada um tem a sua visão, a sua barreira. Quando você cria rotinas compartilhadas, o que você faz é isso aqui, ó. Você quebra barreiras, tá? Fazendo isso, o que acontece? As informações circulam mais rápido, tomada de decisão é mais ágil, você ganha mais inteligente, você ganha mais inteligência, você tem pessoas que são responsáveis aí por mais de uma área, né? Trabalhando no mesmo problema às vezes, tá? Então, esse é o principal objetivo, para você quebrar silos. Você vai, com isso, colher frutos da melhoria contínua, você vai ver sendo aplicada na sua empresa, e você também consegue, dessa forma, dar responsabilidade à equipe e dar direção também. Você tem todo mundo reunido nas mesmas rotinas. Obviamente, o marketing continua com rotina separada, o comercial também. Cada um tem suas próprias rotinas, mas você tem rotinas em que os dois participam. E você começa a dar responsabilidade à sua equipe, a delegar mais responsabilidade à sua equipe e colocar todo mundo em uma única direção, porque você tem uma rotina que consegue organizar isso, tá? Então, quais rotinas que, a partir do momento que você tem aí critérios estabelecidos, ambiente de conversão já filtrando esses leads, o que eu faço agora, né? Tem 3 exemplos de rotinas aqui para serem aplicadas, tá? A Daily, que é diária, a Weekly, que é semanal, e a MBR, que é mensal. Aqui na Hacker a gente aplica as 3, tá? A Daily, pessoal, qual que é a pauta e a importância de você ter uma Daily, uma reunião todos os dias com a sua equipe do marketing e do comercial, juntas? Primeiro ponto, você checar se os dados estão batendo e você descobrir rapidamente e resolver rapidamente problemas. Tá? Às vezes o comercial vai e passa aqui, ontem entraram 10 leads, e o marketing fala, não, entraram 25, opa, tem algum problema. Pessoal, marketing, vamos ver se as integrações estão certas, vamos trabalhar em resolver, em encontrar onde está o problema e resolver isso. Tá? Se você não tem essa rotina, muito provavelmente você vai ficar mais lento para resolver esse tipo de coisa que vai aparecendo ao longo dos dias, no dia a dia, e vai aparecer problema, né? Um terceiro ponto, você discutir rapidamente o resultado do dia anterior. Importante a daily, pessoal, durar 15 a 30 minutos. Depende do tamanho da sua equipe. Se você tem uma equipe muito grande, inclusive, você vai ter que filtrar muito bem quem que vai para daily, né? Ou mudar, adaptar um pouco essa rotina aqui, tá? Às vezes você traz só os heads, enfim.
mas é importante discutir o resultado do dia anterior, dar esse check, né? Quantos leads foram gerados, quantos MQLs, o que aconteceu no comercial, quantas reuniões de proposta avançaram. Porque você coloca dessa forma ritmo de execução, tanto das tarefas quanto de acompanhamento da meta. Tá? Então a daily, pessoal, ela é um coração que pulsa e define o ritmo. Está pulsando mais rápido, está pulsando mais devagar. Tá? Segunda rotina para organizar esses dois times é o weekly, semanal. Aqui você aloca um tempinho um pouco maior, de 30 a 45 minutos, para, uma vez por semana, revisarem a prioridade da semana e os projetos abertos entre as duas áreas. Tá? Discutir sobre o resultado da semana passada como um todo e organizar as tarefas da semana. Essa semana a gente tem que fazer isso, vamos priorizar isso, aquilo e aquilo. Tá? Então é mais uma rotina aqui para você mais entender prioridade da semana, revisar se o grande escopo dos projetos que vocês têm aí está em dia, né? E falar um pouco sobre o resultado da semana passada, se tem algo que deve ser repriorizado nessa semana. E, por fim, a MBR, que é uma vez por mês, e aqui já é legal separar 1 hora para esse papo. Tá? Aqui é importante comparar o crescimento mensal. Então, esse mês nós crescemos X%, foi mais ou menos do que o mês anterior. Os meus principais indicadores, o que eles me apontam, tá? É legal de você revisar o planejamento do trimestre também, e aqui olhando, né, para a participação dos heads, redefinir a prioridade e realocar recursos e analisar o resultado do mês e entender aí o que são os próximos passos. Beleza? Por onde que você começa? Vai pela daily. A daily é a rotina mais fácil de você implementar e é a rotina que vai, muito provavelmente, trazer mais resultado no operacional, no dia a dia. Tá? E a rotina também mais forte, na minha visão, para você fortalecer cultura, para você começar a mudar um pouco a cabeça de quem trabalha nos setores da sua empresa, para eles terem um ritmo um pouco maior perante as metas, por exemplo. Beleza? A daily, como que você pode começar a implementar? Você tem que revisar o que você consegue extrair de dados do seu CRM, dos seus gerenciadores de anúncio. Tá? Eu consigo extrair aqui do meu gerenciador de anúncio quanto que a gente gastou, quantos leads que entraram, qual que é a taxa de conversão aí de clique para lead. Beleza, consigo extrair aqui várias coisas. Do seu CRM, você consegue extrair, por exemplo, quantos leads entraram também, né? Quantos MQLs, qual que foi a taxa de conversão para venda. Depende do seu CRM, como que está estruturado, como que é o seu processo, mas enfim. Você tem que primeiro, para construir a daily, tem que conseguir extrair esses dados e deixar como responsabilidade das pessoas, das áreas, extrair esses dados para você. Você não é a pessoa que tem que ir lá e extrair tudo e tudo mais. A gente pode te ajudar com isso aqui também. Inclusive, a gente tem um modelo padrão de daily aqui, documento, né, na Hacker que a gente usa, que é uma pauta, né, que todo dia de manhã, marketing tem que ir lá e colocar, responder as perguntas da pauta, vendas, o meu SDR, que é o meu pré-vendas, né, tem que ir lá e tem que responder, o meu vendedor, os fechadores de negócios, closers, tem que ir lá e tem que colocar também informações na pauta. Tá? E entra marketing e vendas, que todo mundo está olhando para os mesmos dados ali. Se tem alguma coisa errada, a gente já conversa ali na hora mesmo. Beleza? Então, esse é o terceiro ponto. Você começa a implementar rotinas estruturadas que envolvam as duas equipes. Para você passar para a próxima, né, para a quarta e para a última etapa. A partir do momento que você tem critérios bem estabelecidos de MQL, um formulário, por exemplo, que vai filtrar o lead de MQL, rotinas criadas, pelo menos a daily, entre o marketing comercial, que vocês estão olhando para os seus indicadores de forma estruturada, quantos leads entraram, quantos desses leads são qualificados, quantos foram para a proposta, quantos avançaram, quantos viraram uma oportunidade de fato, quantos nós conseguimos vender, quantos que foram perdidos. Se vocês estão olhando para isso já, chegou a hora de usar o TM para otimizar as campanhas. O que é o TM? Tá? E aqui a gente está falando de tráfego pago, né? Na verdade, mentira, a gente está falando de qualquer fonte de tráfego. Mas o Blueprint ele foi criado para empresas que investem já em tráfego pago, tá? Preferencialmente. O TM, pessoal, são parâmetros que enviam informações de origem do lead do CRM. Calma aí que eu vou explicar. Se você vem, por exemplo, na página da Hacker, de uma campanha nossa, de um anúncio nosso que rodou no Facebook, você vai clicar no anúncio e aí você vai abrir a página, vai clicar no botão da página e vai cair nesse formulário. Quando você termina de preencher esse formulário, você vê que em nenhum momento eu estou perguntando para você de onde que você veio. Você veio do Instagram ou do Facebook? Você veio de qual anúncio? Do anúncio 1, 2, 3 ou 4? Você veio de qual campanha? Em nenhum momento eu estou perguntando isso. Por quê? Porque quando eu configurei os links, é o link mesmo, tá, da minha campanha,
ou seja, para onde que o meu anúncio vai direcionar o clique, né? Eu criei parâmetros na URL. Tá? Então, a URL é basicamente o seu link, né? Vou colocar aqui, cadê? Então, aqui a gente vai ter o www.hacker.com.br. Isso aqui é a minha URL, tá? Eu coloquei parâmetros aqui. O TM igual, parará, parará. Enfim, coloquei parâmetros, TM source, né? Que são basicamente informações depois do meu link aqui, que isso aqui vai falar para o meu CRM de onde que o meu lead veio. Tá? Então, se eu uso o TM, você pode pedir para o seu gestor de tráfego aí, para ele usar o TM, para ele configurar, enfim. Você tem que usar isso aqui, porque dessa forma você vai conseguir mandar para dentro do seu CRM ou para dentro de uma planilha, tá? Qual campanha, qual conjunto de anúncio, qual anúncio, de onde que esse lead veio, tudo relacionado a esse lead, a origem desse lead. Por que isso é importante? Se você, vamos lá, agora vai virar a chavinha aí na sua cabeça. Se você definir os critérios de MQL, e você tem isso aqui configurado, essa tal de UTM, você vai conseguir saber que o anúncio 1 te gerou mais lead qualificado que o anúncio 2. E que o anúncio 3 te gerou mais vendas, mesmo você não vendendo nada na internet, assim, nada, sei lá, peguei esse copo e estou vendendo no e-commerce. Não, eu estou capturando lead e mandando para o time comercial. Com isso aqui que eu estou te mostrando, você vai conseguir entender qual anúncio está te gerando mais vendas do seu serviço, do seu produto no final do dia, tá? E como que você configura isso? Elas são configuradas diretamente no gerenciador de anúncios, no Facebook Ads, no Google Ads, no Taboola, no LinkedIn Ads. Então você tem que pedir para o seu gestor de tráfego, né, na parte ali de URL dos anúncios, para ele checar se suas campanhas estão parametrizadas. E aí, se elas estão parametrizadas, depois você tem que fazer com que essa informação chegue ao seu CRM. Não é algo tão simples. Está configurado lá e está chegando no meu CRM. Não, eu tenho que fazer essas informações serem enviadas para o meu CRM. É aí que, de novo, a plataforma que eu mostrei aqui faz esse trabalho muito bem. Se a gente implementa isso aqui para você, ou você implementa na sua empresa, por exemplo, com a gente te ajudando, te mentorando, algo nesse sentido, a gente consegue facilmente criar toda essa estrutura, tá, de pré-qualificação de lead e tudo mais, e já integrar isso ao CRM. Porque a partir desse momento, tudo que você precisa de dados e de rotina está estruturado para você começar a ter looping, né, de crescimento dentro da sua empresa. Porque isso parte, né, de juntar dados, analisar esses dados, otimizar as campanhas, entendendo o que está trazendo mais resultado. Beleza? Que é justamente o grande ponto de por que você deve usar o TMs, né? Usando o TMs, você consegue saber exatamente qual campanha, qual anúncio que trouxe mais lead qualificado, mais vendas. Porque você cruza a informação do seu CRM com as informações do gerenciador de anúncios. Nesse caso, vamos trazer duas situações hipotéticas aqui. O que você prefere? Tá? Gastar R$500 por semana em anúncio, nas duas situações. Na situação 1, você tem 100 leads na semana sendo recebidos. Só que você tem 10 leads qualificados. Na situação 2, você tem 65 leads na semana sendo recebidos, então você tem menos leads recebidos, mas ao invés de 10 leads qualificados, você tem 18 leads qualificados. O que acontece aqui nesse caso, então? Seu custo por lead qualificado, quanto você pagou para trazer um lead qualificado, é menor na situação 2, tá? Se eu tenho aí R$500, né, que eu gasto para trazer 10 leads qualificados, eu tenho custo por lead qualificado de R$50, mas se eu pego R$500 e divido por 18, meu custo por lead qualificado está saindo a R$27. Então eu paguei R$27 por um lead qualificado na situação 2 e paguei R$50 por um lead qualificado na situação 1. O que eu posso fazer com isso? Cara, eu posso aumentar meu orçamento de uma forma muito mais inteligente, por exemplo. Tá? Ou eu posso, inclusive, reduzir o meu orçamento e gerar o mesmo volume de lead qualificado que eu geraria na situação 1. Porque aqui eu posso gastar praticamente a metade. Eu posso ir para R$270, R$300 aqui de orçamento, que vai me gerar mais ou menos o mesmo tanto de lead qualificado que eu tenho na situação 1. Tá? Então, o que importa no final das contas é o lead qualificado, é o lead que vai realmente comprar de você. É para isso que a sua equipe de marketing e o seu comercial tem que estar olhando em conjuntos. Né? Mais a equipe de marketing, que a gente está falando do MQL, que a gente mostrou lá no início. Tá? Então, quando você faz isso, pessoal, o seu gestor de tráfego ele tem que entender que ele não vai otimizar campanhas lá no gerenciador de anúncio olhando, essa campanha aqui me gerou 10 leads, a outra me gerou 2. Essa campanha aqui me gerou
lead a R$ 50, essa aqui é R$ 80. Às vezes o lead de R$ 80 está mais qualificado. Você não vai ter essa informação se você não fizer isso. E ele vai e corta a campanha errada. E aí você está queimando dinheiro, simplesmente. Tá? Então, aplicando o Blueprint, pessoal, você vai ter uma melhor tomada de decisão, você vai reduzir o custo político qualificado, vai direcionar o foco do seu time de vendas para atender realmente quem compra de você. Porque você, no final das contas, vai estar olhando para lead qualificado e não apenas para leads que foram gerados para o seu negócio. Que nem já te falaram que cliques, visualizações e tudo mais são métricas de vaidade, né? A gente tem que tomar cuidado também com o que a gente chama de lead. Né? O lead não necessariamente vai ter feed para comprar de você, não necessariamente vai ter maturidade para comprar de você, não necessariamente vai estar no tempo para comprar de você. E às vezes você, por não entender isso, cobra muito do seu time comercial, gera estresse, né? E o comercial também cobra do marketing, fala que não está qualificado, mas ninguém tem a base para conseguir resolver isso, que é justamente o que o Blueprint aqui entrega. Tá? Bom, a gente tem, pessoal, diversos materiais já prontos. O que eu fui falando aqui? Temos aqui, por exemplo, modelos de daily, de weekly, de MBR que a gente usa na Hacker, e eu não tenho problema nenhum em compartilhar com vocês. Tá? Temos aqui modelos já também de documentos, né, de estruturação de MQL. Então, assim, não tem nenhum problema compartilhar isso com vocês, só pedir no WhatsApp. Tá? E também, da mesma forma, pessoal, que nem eu falei, a gente aplica isso aqui há 7 anos para diversas empresas, diversos portes, tá? Tanto no Brasil quanto fora. E temos alguns cases muito interessantes também, muita gente que a gente já ajudou fazendo isso. E, bom, se você quiser uma ajuda para implementar isso aqui na sua empresa, também é só mandar uma mensagem, tá? Pode mandar a seguinte mensagem. Manda assim, ó. Opa, peraí. Só mandar isso aqui pro número que te entregou, tá, esse material, que você vai receber logo na sequência aí uma ajuda, né, para você conversar com o nosso time e a gente entender se consegue criar um projeto para você, se consegue te ajudar nessa questão de vender mais pela internet, de gerar mais lead qualificado para o seu comercial, beleza? Bom, espero que, da mesma forma, eu tenha te ajudado aqui um pouco, pelo menos a entender o que fazer em questão de etapas, né, de, poxa, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema aqui, tá? E, bom, gostando, né, manda feedback pra gente no Instagram, no próprio WhatsApp, beleza? E qualquer coisa, estamos aí às ordens. Um abraço, pessoal. Até mais.